E é por isso que a gente vai começar agora com as 6 competências que você precisa desenvolver para surfar essa onda de transformação digital. Nós vamos começar com o que é a principal ferramenta para o conhecimento, que é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade do nosso cérebro de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de ter múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Segundo o Manual da Neurociência, é a nossa capacidade de reagir com rapidez a mudanças no ambiente. Bom, na medida que nosso cérebro ele tiver essa capacidade, essa flexibilidade cognitiva, a gente vai conseguir, por exemplo, pulando de uma área do nosso cérebro mais racional para uma área e analítica, para uma área mais criativa, para a área do pensamento crítico, a gente consegue entender melhor a complexidade das coisas e propor soluções mais assertivas. Então, do que adianta hoje termos conhecimento se nós não temos a capacidade de aplicá-lo? O Tinder não foi o primeiro aplicativo de relacionamento, mas a gente soube aplicar muito bem o que é nossa segunda competência, que é sermos inovadores mantendo elementos de familiaridade. O que eu quero dizer com isso? No mundo moderno, existe uma infinidade de oferta de produtos, serviços, opções para o consumidor moderno. Então, estamos constantemente bombardeados de opções. E estudos mostram que, na verdade, o ser humano é movido pelo que chama efeito da exposição. Então, nossa mente tende a preferir elementos de familiaridade a respeito de algo que é totalmente novo. Esse elemento é cada vez mais importante, porque no livro Hitmakers, por exemplo, o autor, o Derek Thompson, traz muitas referências de como produtos, enfim, da área das artes, música e filme viralizaram ao longo da história. E todos eram elementos que introduziam algo novo, mas ao mesmo tempo mantendo elementos de familiaridade. Star Wars, por exemplo, a franquia que mais faturou na história. Star Wars, na verdade, é comprovadamente, até o George Lucas fala disso, uma inspiração, um seriado dos anos 50, o Flash Gordon. Ele introduziu elementos de filmes western, remodelou um pouco e jogou lá no espaço. Virou a maior franquia de filmes da história. E assim, claro que existem fenômenos como Steve Jobs que conseguiu enxergar demandas que nem eram ainda pensadas pela população, mas essas são as exceções que confirmam a regra. A inovação não está no fim, está no meio. Ou seja, inovar não é necessariamente reinventar a roda, é trazer novas formas de fazê-la girar. E esse é o modelo de inovação que eu acho mais certo para os dias de hoje, em cima dos qual, inclusive, desenvolvi as nossas próximas competências. E então, se tudo começa pela demanda, nós temos que tornar especialistas em comportamento humano. E essa é a nossa terceira competência. Ou seja, precisamos entender o que está acontecendo com as pessoas, digamos, para que elas queiram ter o produto ou serviço. Segundo dados da Endeavor, o motivo número 1 de fracasso de startups no mundo é simplesmente a falta de suficiente demanda para o produto ou serviço delas. Que essas tendências sozinhas não dizem nada. Então a gente tem que ir atrás e entender o que está acontecendo com as pessoas, primeiro de forma quantitativa. O que os números nos estão dizendo? E o Tinder fez o seguinte: primeira coisa, nós tratamos de entender o que estava atrás desse aumento de número de pessoas solteiras em cima da população total. E os números são importantes, mas eles também não são tudo. E por isso eu digo, busque ativamente maneiras de ajudar as pessoas. Isso que eu chamo de altruísmo digital, mas eu vou contar um pouquinho mais do que se trata essa quarta competência. De novo, nesse mundo onde a transformação digital parece nos dar tudo, mas gera esse anseio de nós não termos esse tudo, ou enfim, de nos aproximar as pessoas, mas ao final parece que nos afastamos, o ser humano tem que ser prioridade. O que eu chamo de altruísmo digital é repriorizar o ser humano ao centro da experiência de negócio. Então, ao mesmo tempo que também a gente tem a ameaça das máquinas. Então, vamos para o segundo ponto do modelo de inovação, que é a capacidade de materializar, né, essa demanda e ver através do pensamento crítico. O pensamento crítico é aquela atitude da gente desafiar o status quo. De novo, de identificar essas lacunas no mercado
Até porque, se a gente acreditar que as coisas estão bem como elas estão agora, a gente está totalmente enganada. Existem enormes oportunidades e lacunas que líderes de mercado estão deixando lá para ainda serem preenchidas por nosso produto ou serviço. Vou fazer o exemplo do Tinder. O Tinder, de novo, não foi a primeira plataforma para relacionamento. Então, pensamento crítico é identificar as lacunas e preenchê-las com soluções de alto valor agregado. E isso acontece através do que a gente chama de visão AT. Visão AT é um pouco, resgatando o conceito de flexibilidade cognitiva, é você horizontalmente alimentar tuas bases, então pular entre várias áreas do conhecimento, nunca só se limitar a uma, e na medida que você identifica uma oportunidade, você preenchê-la com uma solução de alto valor agregado para o usuário. Então, nossa última competência, temos que ter foco no resultado. Ou seja, a escolha do modelo de negócio é fundamental, não é? Porque no mercado onde as barreiras para a entrada caíram extremamente, né, a competição aumentou. Eu posso ter um competidor que lança daqui a umas semanas o novo Tinder desenvolvido sem custos fixos do quarto da casa de algum desenvolvedor, estudante, qualquer um. Então, já não existem mais barreiras à entrada. Então, temos que escolher o modelo de negócio certo. E o Tinder, a gente pode se gabar em dizer que realmente nos conseguimos.